subvertia algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Repita, por gentileza, o versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu tens a primazia em nosso meio, Senhor. Nesse momento eu quero me pôr totalmente na Tua dependência, para, meu Senhor, falar, Deus, tão somente aquilo que me foi dado pelo Teu Espírito. Senhor, que a Tua igreja, Senhor, que nós possamos estar apercebidos de tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, para que a Tua igreja, Senhor, ela possa sim, ó Deus, encontrar-se contigo, mas sim para uma festa, Deus. Sim para um dia que está marcado, Deus, para, meu Senhor amado, termos de Ti enxugado as lágrimas dos nossos olhos. Fala conosco nessa noite. Nesse momento pedimos que toda a inquietação e tudo aquilo que possa tentar, ó Deus, tirar o foco, ó Deus, que é a ministração da Tua palavra, seja neutralizadas em nome de Jesus. Podemos, Deus, tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Amados irmãos e ouvintes da Tua belíssima palavra de Deus. Quando eu me referi na minha introdução aos dias que eu estive junto com a minha família ausente, foi também de um grande aprendizado, pois tivemos que, diante das circunstâncias, adaptar a nossa vida para que não viéssemos de forma alguma perdermos o filho, aquilo que os comentaristas costumam encontrar nos lutadores, nos boxeadores, nos atletas de modo geral, que eles utilizam para manterem-se competitivos. E confesso aos irmãos que eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que, como dizem hoje, que fecha e cola comigo para a glória de Deus. E nós conseguimos, mesmo com quase um mês de ausência na igreja, para quem está habituado a estar nos trabalhos difíceis, mas precisamos justamente colocar em prática aquilo que Deus Ele espera de nós, termos comunhão com Ele. E em uma dessas oportunidades eu comecei a ler o livro do profeta Amós e pude reparar no seu início que Deus ele exclama com muita veemência que haveria de julgar. Primeiramente ele começa a discorrer numa lista dos povos que estavam ao redor de Israel. Porém, quando nós chegamos no capítulo de número 4, Deus já havia feito menção de várias nações e os seus costumes, os seus hábitos, que Deus julgaria-os por conta de tudo isso. E ele começa então a trazer o juízo, o castigo que estava por vir sobre o seu povo. Isso me chama muito a atenção que a época, o contexto do livro de Amós, ele estava num momento muito interessante, porque de um lado reinava Uzias em Israel, de um outro, louvado seja Deus, reinava Jeroboão II em Judá. A Bíblia, o contexto de uma forma geral, vai dizer que a nação ela estava experimentando um momento talvez nunca visto, porque o povo estava sendo bem sucedido em quase todas as áreas. Esteja bem, o povo estava sendo bem sucedido em quase todas as áreas da sua vida. Porém, amados, havia uma área trivial na vida da nação que estava sendo desprezada. E Deus, por conta de tudo aquilo, Ele começa a levantar o profeta Amós e entenda
mensagem de catástrofe, uma mensagem muito dura, uma mensagem que chama muito a atenção, porque o povo estava vivendo um momento muito delicioso da sua vida. Se nós pudéssemos assim titular, o povo talvez estivesse experimentando algo que eles nunca haviam experimentado. E todo ser humano, na sua autossubsistência, quando ele começa a experimentar algo que ele nunca experimentou, aquilo torna-se o seu Deus, torna-se o seu objetivo, torna-se o seu desejo maior. As guerras, elas estavam cessando, porque até mesmo nas guerras, Deus estava dando vitória ao seu povo. Mas me chama muito a atenção, porque quando Deus começa a usar nós no capítulo 4, para trazer o juízo que estava por vir sobre o seu povo, ele diz que o povo ele estava cultuando a Deus. No versículo de número 4, ele vai dizer: vinde a Betel, trazei os seus dízimos, trazei os seus sacrifícios, porque vocês gostam disso. Me chamou a minha atenção essa condição, porque trazendo para os dias de hoje, eles estavam indo à igreja, eles estavam dizimando, eles estavam profetando, eles estavam cumprindo a lei escrita, mas infelizmente o seu coração estava no nome de Deus. Infelizmente, a adoração deles estava voltada para algo mecanizado, algo que estava proposto a somente ter um dia, a estar esporadicamente jejuando, trazendo dízimo, trazendo oferta, e esquecendo-se que Deus ele não precisa do meu dinheiro, Deus ele não precisa da minha oferta, Deus ele precisa em primeiro lugar do meu coração, porque as demais coisas, um coração quebrantado e contrito, esse Deus ele não rejeita. Mas diz a Bíblia que o contexto era dramático, triste, delicado. Amós ele traz dentro dessa narrativa, ele vai dizer que Deus ele usa de alguns artifícios, dos quais a própria lei foi declarada a Moisés, que Deus ele só usaria em último caso, para chamar a atenção do seu povo. E algumas coisas se sobressaem nessa condição. A Bíblia diz que, de uma certa maneira, Deus ele usa a fome contra o seu povo. Porque ele vai dizer que Deus vai dar limpeza de dentes, ou seja, eles não tinham nem que se preocupar, porque não estavam comendo. Não tinha comida. De uma hora para outra, eles começaram a ver a sua semeadura se perder, porque não tinha chuva. De uma hora para outra, eles viam chover num lugar, mas não chovia no outro. E começaram a ter que andar errantes de uma cidade para outra, porque não tinha água, não se satisfaziam mais. Mas a Bíblia vai dizer em todas essas narrativas que o povo não se convertia ao Senhor, seu Deus. O Deus que os tirou da terra do Egito, que o elegeu como nação santa, como sacerdócio real, como povo adquirido para boas obras. Sabe por quê? Porque o povo estava experimentando a prosperidade. Eles estavam experimentando de um momento que eles esqueceram-se que Deus ele não quer sacrifício, não queria sacrifício. Deus ele quer santidade, porque Deus ele quer compromisso, intimidade. E não somente que nós levemos ofertas, que queimemos incenso, que façamos coisas mecanicamente como estava acontecendo naquela época. E hoje, se pararmos para analisar com frieza, nós também temos experimentado a prosperidade. Uns mais, outros menos. Temos sempre queixas a fazer a respeito de determinadas circunstâncias, porque somos seres humanos. Mas todos nós podemos assim frisar, principalmente os mais maduros, né? Vamos usar esse termo porque fica mais elegantes, mais maduros, né? Quem de nós poderíamos imaginar há 15 anos atrás ter o que Deus nos tem disponibilizado nos dias de hoje? Quem de nós poderíamos imaginar ver os nossos filhos hoje
os nossos jovens cursando universidade, isso sim com muita dificuldade, com luta. Mas quantos de nós temos visto coisas semelhantes a essas acontecerem e aumentarem o êxito, aumentarem a felicidade? Como é maravilhoso, irmãos, podermos planejarmos, viajarmos. Eu fiquei muito feliz ano passado quando, depois de 40 e alguns anos, vamos focar por aqui nessa parada, assim mesmo, 40 e poucos anos, Deus nos proporcionou uns dias fora para passear com a minha família. Irmãos, isso é Deus. Isso é Deus. Mas eu não posso me esquecer da onde Deus me tirou e por que de lá me tirou. Eu não posso me esquecer que o que eu tenho não é meu, é dele. Até a minha casa, a minha família, não é minha, é dele. E hoje, infelizmente, amados, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui assim. Muitas pessoas estão vivendo de forma mecanizada. Elas vão à igreja de uma forma muito interessante, porque elas vêm, elas adoram, elas trazem os seus dízimos e as suas ofertas. Mas elas conseguem fazer algo semelhante ao que estava acontecendo naquela época em Judá e em Jerusalém, em Israel. Eles conseguem separar suas vidas como se fosse um grande condomínio. E alguns conseguem até determinar circunstâncias e dizer o seguinte: a minha vida social, ela nada tem a ver com a minha vida espiritual. A minha vida financeira, ela nada tem a ver com a minha vida espiritual. Os meus relacionamentos não têm nada a ver com a minha vida espiritual. Todos conseguem, de uma certa maneira, subdividir a sua vida, esquecendo que Deus, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Quantos de nós nos deixamos levar pelas tendências desse tempo que vivemos hoje e conseguimos, de alguma forma, viver da mesma condição, separando determinadas áreas? Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não nos vê como um condomínio. Deus nos vê como um ser criado à sua imagem e semelhança. Deus vê a mim e você como uma menina dos seus olhos. E quando Ele vê eu e você subdividindo as nossas vidas, é como se Deus dissesse: o que eu tenho que fazer? Só que existe uma condição para os dias odiernos, amados. No passado, a lei ela era bem crítica. E o juízo era esse, porque a nós, muitas pessoas usam o versículo 12, a sua parte B, para dizer: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Mas se analisar o contexto da mensagem de Amós, verá que é mensagem de juízo, é mensagem de sentença. E se pudesse entender o contexto dessa realidade, preparariam-se sim para se encontrar com o Senhor seu Deus, se no dia era da trombeta tocar. Porque a mensagem de Amós é dura demais, amados. E a lei, ela não dava um outro escape. O povo foi no cativeiro, as derrotas vieram, porque o povo simplesmente, Deus fez de tudo. A Bíblia diz que Deus chega a usar algumas pestes que foram lançadas sobre o Egito. Deus lança sobre o seu povo, irmãos. Algumas pestes que foram lançadas sobre o Egito, Deus lança sobre o seu povo. Chega alguns momentos a dizer o próprio Amós, que da mesma maneira que Deus subverteu alguns em Sodoma e Gomorra, Deus subtrai aquela mesma condição e leva ao seu próprio povo, porque é o cuidado, é o desejo de Deus, de que eu e você estejamos sim numa festa e não num tribunal de juízo, e sim numa festa onde Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí aquilo que foi dado na cruz, queridos. E Amós, dentro de todo esse contexto, fica uma palavra, fica uma dúvida. Porque isso veio no meu coração quando eu meditava a respeito do assunto. Se você puder ler o livro do profeta Amós, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que te dê entendimento, você vai perceber que o momento que eles viviam
de certa maneira, ele parece instalado no nosso meio hoje. Porque tudo está muito, digamos, entre aspas, muito fácil, muito acessível. É muito entretenimento, são muitas coisas para tirar a nossa atenção. Eu vinha conversando com a minha esposa há pouco no carro e justamente comentando sobre tempo passar rápido, sobre aniversário, enfim, tudo que eu já falei aqui nessa noite. E ela falou, realmente o tempo está se abreviando, está passando muito rápido. O tempo não está passando rápido, não, irmãos. Nós aqui estamos acelerados demais e não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para nada. Estamos presos a um cotidiano maligno. E se nós não tomarmos uma posição urgentemente, nós seremos mendigos espirituais, sempre pedindo para que alguém ore por nós. Não que pedir oração seja um erro, seja um pecado, pelo contrário. Você tem sim que pedir oração, mas você também tem que fazer a tua vez. Você também tem que cooperar com temor e tremor para o cumprimento da obra de Deus na tua e na minha vida. E hoje muitos vivem como moribundos espirituais, até vezes, muitas das vezes, querem até mesmo lançar em face de Deus, dizer, Senhor, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu dou nos cultos. Ei, Deus não quer isso, queridos. Deus, Ele quer relacionamento. Muito lindo as fotos dos casais, que bom ver a nossa igreja vendo, trabalhando com casais, ver as famílias, e você não tem noção no mundo espiritual, o que isso provoca, irmãos. Eu fico até meio preocupado, pastor, porque eu vi pessoas assim, muito com um olhar meio nervoso, está meio frio, e quando acontecem essas coisas assim, é crescemos e multiplicamos. Irmãos, porque o negócio fica sério demais. Aleluia. Aí fica na dispensação. Cuidado, hein? Dá-lhe mais. Dá-lhe Jesus. Nós não temos mais tempo. Não conseguimos mais arrumar um espaço na agenda. E aí, existe uma palavra lá em Hebreus 4:3 que eu precisei observá-la com muita interesse em meu coração. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como que eu vou escapar, irmãos? A correria que a gente está vivendo, mas você não pode perder de vista tudo que o Senhor fez, o que Ele está fazendo. Muitas das vezes Deus impede-nos de tomarmos algumas atitudes, e a nossa primeira ação qual é? Está acontecendo. O que eu não consegui fazer? Por que eu não consegui chegar lá? O que houve? Será que eu estou em pecado? Irmãos, onde está a nossa convicção de salvos em Cristo Jesus? Onde está a minha convicção de que eu sou selado para o grande dia da redenção, o dia da promessa? Ei, levanta a tua cabeça, não conseguiu hoje, não deu certo, glorifica, exalta o nome do teu Senhor, porque Ele tem algo de melhor para a tua vida. Muitas pessoas hoje estão assim, batem cabeça, estão indo de igreja para igreja, procurando profecia. Não, eu não creio em profecia, creio. Como então nós vamos perceber o peso do que Cristo fez na cruz?
não é sua, você um dia entregou na mão dele. Então, eu vou sobreviver se eu não atentar, se eu não olhar para o sacrifício. Não temos tempo, mas se nós começarmos a atentarmos para a cruz, a qualidade da nossa vida ela vai melhorar. E quando a minha qualidade de vida melhora, eu não estou falando de qualidade de vida humanamente falando, não. É qualidade de vida espiritual. É de você conseguir começar a achar tempo para dobrar o teu joelho. E muitas das vezes você sem força, viu? Sem força, às vezes sem ter palavras. E você abrir o teu coração, o primeiro dia, o segundo dia, a partir do terceiro dia ele começa a ver, opa, tem alguma coisa mudando ali. Aí vem o quarto dia, você dobra o teu joelho, de repente no meio da tua oração, começa a vir aquela lágrima escorrendo quente no canto dos teus olhos, e você se pergunta, por que eu não estou chorando? Ei, você não está chorando, a tua alma está adorando ao Rei, ao Senhor, e é isso que Deus planeja para mim e para você, queridos. Mas hoje a gente não tem tempo, é por isso que a gente está dizendo que o tempo está passando rápido, é porque nós não conseguimos organizar a nossa vida de forma tal que encontremos tempo para nos encontrarmos com o doador da vida. Quando nós conseguimos isso, eu estou finalizando a mensagem. Nós começamos a ver o que Paulo orientou a igreja aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando você começa a encontrar tempo para Deus, Deus ele começa então a operar na tua vida, e você começa a ver que o temor de Deus na tua vida está trazendo resultados, está trazendo mudança, está impactando o inferno, e por impactar o inferno as lutas elas vão até se levantar, e você vai dizer assim: meu Deus, quando eu estava de qualquer maneira, nada disso acontecia. Comecei a orar, comecei a buscar a tua presença, e o adversário começou a se levantar, mas ele vai levantar para cair nessa noite. Precisamos rever você, rever o que é importante nesse momento. Quando eu digo nesse momento, é esse tempo chamado hoje, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã, nós não sabemos o que está por vir. Ontem nós estávamos no culto de ação de graça na casa da irmã Jaciri, a irmã Sandra ela falou algo que a gente muitas vezes não percebe isso, porque isso não tem nada a ver com isso. Não é nosso ente querido que está lá. Quantas pessoas estão agora sobre o leito de dor? Quantas pessoas nesse momento a sua vida está sendo extinguida? Porque a nossa vida é como um vapor. Nós estamos muito bem agora, e no momento seguinte, nós não sabemos mais. Mas quando nós temos a nossa esperança em Deus, quando nós temos em Deus a nossa única perspectiva de futuro, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que se preparar, que você não tem que estar pronto para o mercado, que você não tem que ter vida social, vida afetiva, nada disso. Eu não estou falando isso. Porque Deus, ele faz coisas sobrenaturais, irmãos. Você não precisa ir atrás de fulano, beltrano, porque quando Deus achar que você deve conhecer uma pessoa para casar, ela vai acontecer. Quando Deus achar que a porta deve abrir, ela vai abrir, viu, Rafael? Você se prepara, porque Deus, ele, quando achar que é necessário, ele vai abrir porta. Ele também que fecha a porta. Mas a nossa vida é feita de oportunidades. Só tem uma coisa na vida do ser humano que nunca é tarde: buscar o Senhor seu Deus. E uma das coisas que precisamos entender com muita clareza, abra comigo a tua Bíblia em 1 Pedro 4,17. Muito sério isso. Porque na lei, o
juízo vinha como fez Amós ao povo. Deus prometeu, ó, se prepare, Israel, porque vocês vão se encontrar comigo em um tribunal, porque era juízo, era julgamento. Irmãos, como é que o homem vai se manter em um julgamento com o Deus da terra, o Criador de todas as coisas? Aí não tem ninguém que subsista. Israel estava sendo marcado em contas, olha, porque eu falei, ou seja, porque eu profetizei, eu estou dizendo, vai acontecer, Israel. Se prepara, porque eu vou me encontrar com vocês. E o resultado disso, não queiram esperar. Porque quando Israel foi levado várias vezes cativeiro, perdeu a batalha, sempre houve os remanescentes. Mas a igreja não. Depois que a trombeta tocar, amados, já era. Não haverá uma segunda oportunidade. Até haverá. Porque a Bíblia que diz, mas será delicado pensar na segunda hipótese. Porque você vai ter que negar a Cristo. E quando você negá-lo, misericórdia. Eu não quero nem imaginar a fonte de torturas que virá. Então a perspectiva da igreja é pensar em Cristo hoje. A trombeta hoje. Porque Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer o quê? Porque já é tempo, irmãos, que começa o julgamento pela casa. É por aqui que começa o julgamento. É por aqui que começa o julgamento. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se primeiro começar por nós, o que vai acontecer com os desobedientes, os obstinados? Deus está de olho em nós, irmãos. Deus está de olho em nós. Deus está de olho em nós. Não adianta, de repente, você ficar dizendo que fulano tinha que estar aqui hoje. Quem está aqui somos nós. O profeta Ageu, ele usa várias vezes uma frase na sua profecia: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Ou seja, só você pode dizer o caminho que você está trilhando. Se você vai aplicar o teu coração no teu caminho, na vida que você está levando hoje, repense muito bem, queridos. Porque a Bíblia diz que a trombeta, a qualquer momento, ela vai tocar. E quando isso acontecer, será desencadeada uma série de eventos que hoje nós estamos vendo uma crescente em todas as malignidades através da vida do ser humano. Mas a Bíblia vai dizer hoje que parte da loucura do inferno não está ainda instalada, porque o Espírito Santo está no nosso meio, para velar pela igreja de Deus, que é o penhor da igreja, e Cristo Deus dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o penhor. Vou empenhar algo para dizer o que eu vou voltar, que é o seu Espírito que anda no nosso meio. As coisas não estão pior porque o Espírito Santo está entre nós, para me ajudar a mim e a você na nossa caminhada, para você entender que você e eu não estamos sozinhos. Aleluia! Porque o julgamento vai começar por aqui. O que será de nós, amados, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação que foi começada, foi mencionada pelos profetas e chegou até nós pelos aqueles que as ouviram, e nós já temos testificado em nossas vidas, uns mais, outros menos. Não devemos aqui entrar em pormenores, mas é sempre importante dizer que Cristo está às portas e bate. E Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai obrigar você a reservar um tempo maior para Ele. Ele não vai obrigar você a você estabelecer
as metas salutares para a tua vida espiritual. Ele não vai obrigar você a você fazer aquilo que você não quer. É porque a Bíblia não se contradiz em ponto algum. A Bíblia diz que nada é por força, tampouco por violência, mas sim pelo Espírito. Eu queria convidar vocês a colocar sobre seus pés nessa noite.